Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos ao canal Anaquese, viver mais, viver melhor para todos. Hoje a gente vai falar de um tópico que é essencial quando a gente se fala de saúde em todos os níveis e longevidade, que seria o autocuidado e manutenção em casa e posteriormente a longevidade. O que eu posso fazer? Quais são as técnicas que eu posso fazer na minha casa para diminuir minha ansiedade, diminuir meu estresse crônico e me manter ativo? E me manter ativo, em movimento, na minha própria casa. Por exemplo, estou sem dinheiro para ir no físio, estou sem dinheiro para ir no maço. A situação está um pouco complicada financeira, mas eu posso fazer algumas coisas em casa, tá? Nos próximos vídeos eu vou estar falando de biologia aplicada e passando algumas coisas que eu faço, tá? Para sugerir para vocês também mais algumas dicas que você pode fazer na sua casa, óbvio, conversando com o seu médico, questionando ele aí se você pode ou não fazer, tá? Ok? Perfeito? Essas aqui que eu vou passar, ela precisa... Determinadas doenças vai impedir você fazer isso daqui. Por exemplo, a automassagem, ela é contraindicada em algumas doenças aí. Aí você precisa estar conversando com o seu médico se você pode estar fazendo determinada automassagem ou não. A respiração ritmada não, ok? Ela é mais tranquila, qualquer pessoa pode fazer. Mas senta com o seu médico, conversa, eu posso estar fazendo uma respiração ritmada, olha, eu posso estar fazendo uma automassagem para me ajudar, alguém pode estar fazendo em mim para eu relaxar mais, eu posso estar fazendo uma meditação. Meditação não tem contraindicação. Olha, como eu posso cuidar da minha casa para eu me sentir melhor? Por exemplo, se eu estou doente, se eu estou depressivo, como aí o cuidador também pode utilizar essas automassagens. É algo bem interessante. É do agrado de vocês. Lembrando que tudo que eu passo aqui são coisas que eu vivo, ok? E eu sou massoterapeuta e posso indicar para vocês. Lembrando que sempre precisa aquela boa e leve conversa com o seu médico, tá? Perfeito, então vamos lá? Autocuidado e manutenção em casa e longevidade. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, pessoal, é a autorresponsabilidade diária, tá? Se eu estou com uma dor nas costas, eu preciso saber o porquê que eu estou com essa dor nas costas. Vou dar um exemplo aqui. Dor nas costas é quando literalmente você está carregando um peso nas costas mesmo, tá? Dentro da psicossomática. Então, você precisa saber o porquê que você está carregando essa dor nas suas costas. É do trabalho? É a falta de valorização em casa? Ou você está arcando com todas as contas? Ou você está passando por uma fase extremamente difícil, isso também gera dor nas costas. Assim, se eu não tenho condições de procurar um maço, um físio, eu vou ao médico, tomo a medicação, mas eu posso mandar alguém fazer uma automassagem? Claro que pode, ok? Então vamos lá. Eu preciso ter essa autorresponsabilidade diária. A autorresponsabilidade diária é aquele compromisso que eu tenho de cuidar de mim todos os dias. Beber água, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito. Primeiro, para eu poder auxiliar outras pessoas, tá? E quanto mais eu doar para mim, mais energia fluida, frequência boa eu tenho para eu poder auxiliar as pessoas. Você não consegue
jogar toda a sua energia numa pessoa, porque se você joga, se doa demais para os outros, falta em você, ok? E não é esse o intuito aqui. Então vamos lá. Quais são 3 coisas básicas que a gente precisa ter em mente para a gente poder se cuidar em casa? Rituais diários. O que entra esses rituais diários? Esses rituais diários aqui entra sono. Você precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. E você precisa ter um horário para dormir e ter um horário para acordar, mesmo que você trabalhe em casa, ok? Você precisa ser linear, você precisa ser constante para você ter uma vida mais longa, ok? Sempre de 7 a 9 horas, ok? Se você dormir menos, por exemplo, você foi numa festa, no outro dia você tem que trabalhar, você pode perceber que o seu rendimento cai em quase 50%, 60%, ou às vezes até 90% dentro do âmbito do trabalho. Então a gente tem que ter essa consciência, ok? Por exemplo, ir numa festa e beber. É óbvio que no outro dia você vai estar de ressaca. Então, deixa para beber de sábado para domingo que você não for trabalhar, por exemplo. Agora, se você for beber, você precisa da limitação, tá? Eu vou me acabar de dançar. É óbvio que no outro dia você vai estar com os músculos todos mais difíceis de ser flexíveis, né? E também vai ser difícil você fazer um exercício no outro dia. Gastou muita energia no outro dia, ok? Então, aqui envolve limitação. O sono envolve muita limitação, pessoal. Você tem que saber detectar seus próprios limites, ok? Se você não souber detectar os seus próprios limites, cada vez você vai envelhecer mais, vai decair e vai adquirir doenças crônicas, que posteriormente pode virar aí uma doença mais grave e você vira óbito, ok? Um outro aspecto aqui são as pausas respiratórias, que é a respiração ritmada, tá? Então, qual que é a orientação aqui dentro do estudo da longevidade? Você dar pausas, várias pausas no seu dia. Por exemplo, acordei, vou tomar um banho. Antes de tomar um banho lá para você ir trabalhar, pega uns 20 minutos, 10 minutos, inspira, solta, inspira, solta, várias vezes, de 5 a 6 vezes aí, para você começar o seu dia bem, porque isso daí vai aqui no seu sistema cardiovascular, tá? E também vai acionar o seu nervo vago. Lembra que eu falei lá do eixo intestino-cérebro? Você vai acionar o seu nervo vago, canal mente e intestino, vai acionar ele e você vai ficar relaxado. Então você vai estar com energia para o resto do seu dia. Por exemplo, foi almoçar, ok? Vai lá, você vai dar aquela cochiladinha de 20 minutos, meia hora. Expira de 5 a 6 vezes antes de você dar aquela cochiladinha. Vai te ajudar bastante. E quando você chega em casa, faça isso. A hora que você tiver um tempinho, tá lá fazendo janta, expira, solta, tá? Isso. A ciência orienta que você ter essa respiração ritmada várias vezes ao longo do seu dia. Isso ajuda muito o seu coração e o seu sistema nervoso e principalmente o seu ramo parasimpático, que aciona o relaxamento e a calma. É muito interessante. Acionando também o nervo vago, que é responsável por esse relaxamento dentro de você aí, ser humano, tá? E a automassagem. A automassagem é você se massagear, tá? Porque, por exemplo, não são todas as pessoas que têm condições de ter um parceiro, ou os filhos, né? Você pode fazer essas automassaginhas nos bebês para relaxar, no seu marido fazer em você. Então, assim, é algo muito simples, porém muito enriquecedor. A massagem, pessoal, ela vem de anos, tá? Ela tá numa lei específica
E na Índia ela é muito indicada. Índia, China, Japão e no Egito. Na realidade, ela veio do Egito, tá? E óleos, né? Os óleos essenciais que a gente pode colocar. Os cremes. Eu tenho esse creme profissional aqui. Bem interessante. E pode ser qualquer creme. Qualquer creme. Loção, pode ser óleo, tá? Óleo corporal. É bem interessante. Perfeito. Então você pode dormir melhor, respirar melhor e retirar a sua tensão através da automassagem, ok, pessoal? É interessante também, o segundo ponto aqui, a ecologia do ambiente doméstico. Essa ecologia do ambiente doméstico é você manter a sua casa limpa, organizada, a sua casa cheirosa e principalmente ventilada, pessoal. Ventilada. A sua casa, ela não pode ficar muito fechada, ela precisa sempre receber o vento e o sol. O poder do sol aí até as 10 horas da manhã é essencial, ou até o dia todo. Então, sempre sua casa precisa receber ar, ventilação, ela precisa estar limpa, ela precisa estar organizada na medida do possível, serena, e o ar precisa circular, tá? Essa questão da serenidade aí envolve a leitura da Bíblia, você lê a leitura da Bíblia em casa, envolve você evitar brigas, envolve você se autoaceitar, tá? Envolve você ser exemplo para os seus filhos. Se você mora sozinho, envolve você manter a organização, a limpeza e principalmente aquele cheiro gostoso, né? Porque é muito bom você entrar numa casa que cheira, né? E também é uma casa livre de vícios, né? Cigarro, drogas, álcool, ok? Bagunça, roupas jogadas, casa sem limpar, e tudo isso atrai vampiros energéticos, que eu vou falar posteriormente em algum outro vídeo, e isso vai te deixando doente, isso também vai te envelhecer, ok? Um outro detalhe aqui, além da ventilação, além do ambiente sereno, da limpeza e da organização, envolve também, pessoal, a questão energética, tá? Então, você passar um incenso na sua casa é muito interessante. Plantas, é muitíssimo bom você ter plantas em casa. É muitíssimo bom você ter flores em casa, flores naturais e flores também artificiais. É muito interessante você utilizar o incenso, como eu já falei. É muito interessante você fazer uma limpeza também, uma vez aí por semana, com lavanda, produtos que tenham lavanda, produtos que tenham eucalipto, que vai tá limpando a sua casa bem, a energia da sua casa também, ok? A água com vinagre é interessante também para estar limpando, higienizando e tirando o ácaro, ok? E aqui eu vou falar posteriormente como você pode cuidar do seu ambiente de limpeza, ok? Depois, perfeito? E consistência, 90% do cuidado em casa. Além do sono, das pausas respiratórias, da automassagem, do ambiente limpo, organizado, cheiroso, do ar circulando, da harmonia entre todos e também do silêncio. O silêncio é importante aqui. Você respeitar uma pessoa que não é muito sociável e você também respeitar a pessoa que é sociável, ok? O som, a vibração é muito legal para casa. Mantras é bom para casas. Frequências são bom para casas. O reiki é bom para aplicar na casa, aplicar nas plantas, nos alimentos. Tudo isso eu vou estar falando posteriormente. Lembrando que os nossos vídeos até aqui só foram vídeos só para explicar detalhes. Depois a gente vai vir com específicos. Eu já estou vindo com específico
no estudo da Bíblia. Mas aí eu vou vir em cada estudo que eu tô falando aqui, tá? Vocês não vão sair daqui sem informações, não. Ok, pessoal? E já aproveitando, pedindo para vocês se inscreverem, comentarem e deixarem opinião aí de vocês. O que vocês gostariam que eu falasse para fazer em casa para vocês se sentirem melhor, para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, para diminuir a inflamação, dor. O que vocês gostariam que eu falasse aqui? Escreve aí nos comentários, perfeito? E aí você escreve se vocês têm algum desses hábitos, perfeito? Consistência, 90% do cuidado em casa. Esse cuidado aqui não é só da casa, não é só a automassagem, não é só a respiração. Aqui envolve os exercícios físicos, aqui envolve a sua alimentação, aqui envolve o consumo de frutas, aqui envolve o consumo de verdura, legumes, chás para limpar o seu organismo. Aqui envolve a higiene mental, você sair aí para fazer uma caminhada, óbvio, sem falar mal da vida do outro, tá? Todos esses detalhes que eu venho passando mais especificamente para vocês no decorrer dos vídeos, ok? Agora, eu vou passar uns horários de prática para vocês fazerem, que eu acredito que vai ficar legal aqui, hein? Para vocês. Esse vídeo é mais de dicas, tá? É mais um bate-papo, não é uma aula em si. Não é uma aula em si, ó. Perfeito? Então aqui, ó, horários. Vamos lá. Aí de manhã, almoço. Nós temos a cada 2 ou 3 horas, se você puder. Esses hábitos você também pode ir adaptando no seu trabalho aí, independente se você trabalha em casa ou não. Vamos lá. De manhã, vamos supor aí que eu acordo 5 horas, 6 horas aqui, tá? Então, ao acordar, o que você pode fazer aqui, tá? A respiração ritmada. O que é essa respiração? Você inspirar, contar, 1, 2, 3. Soltar, 1, 2, 3, sempre ritmada. Ela sempre vai ter o mesmo nível de ritmo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você que escolhe. Então, ó, 1, 2, 3, solta, 1, 2, 3, ok? O que ajuda nisso, ok? Aqui ela ajuda no sistema nervoso e ajuda você a não envelhecer, anti-envelhecimento. Aí no almoço, o que eu posso estar fazendo, pessoal? Depois eu vou falar almoço aqui. Continuação da manhã. Aí aqui amanhã, o que você pode acrescentar aí também, antes de trabalhar? Ou até quando você estiver trabalhando e der um tempinho. Você pode colocar automassagem aqui. Automassagem nas suas mãos, movimentar suas mãos aqui no meio das mãos ou os pés. Se você for ao banheiro, levanta, fica na ponta do pé, solta, levanta e volta para o seu trabalho. Tá? Isso é bem interessante. Você pode acrescentar aqui também, se você puder, a abertura de janelas das suas casas, tá? Isso tudo de manhã, tá, pessoal? Perfeito? Você pode estar colocando a respiração, a automassagem e a abertura de janelas aqui. No almoço, você pode, como eu já falei, colocar mais algumas respirações aqui.
Aí seria a respiração que relaxa, né? Inspira, solta bem devagar. Inspira, solta bem devagar. Igual eu falei anteriormente, você pode fazer antes do teu soninho aí de 20 minutos, tá? Ou até depois do soninho e voltar a trabalhar. Perfeito? Ou antes ou depois da tua soneca aí, do almoço. É bem interessante. A cada de 2 a 3 horas, você pode fazer uma respiração profunda. Por exemplo, tá acontecendo alguma coisa aí no seu trabalho, alguma contenda, algum choque, né? Sempre tem todos os dias problemas. Vai lá no banheiro, dá uma pausa, solta de uma vez. Inspira, solta de uma vez. Isso daí você evita até discutir com pessoas dentro do trabalho. Depois você volta. Perfeito? Então, essa seria a respiração que você vai puxar mais ar e soltar de uma vez. Perfeito? Também ajuda nos momentos aí para você não entrar em crise, diminui a crise de ansiedade, evita discussões e evita você envelhecer. Olha que interessante. À noite, você pode juntar a respiração mais a automassagem aqui. É interessante você utilizar ou a respiração ritmada, 1, 2, 3, solta, ou a mais profunda. Eu indico até você fazer as duas e depois você massagear seus pés e massagear as mãos. Pode massagear o rosto, eu vou ensinar aqui agora. E também a testa, ombros, ou você pode falar para seu marido fazer em você e você faz seu marido. Ou você faz nas suas crianças, ou as crianças fazem em você. É algo legal isso aqui, porque todo mundo pode participar, né? E todo mundo pode encerrar um dia legal. E ao dormir, pessoal, o que a gente fala aqui? Apagar as luzes totalmente. E assim, aí aqui a questão do horário. Você sempre tentar dormir no mesmo horário, tá? Então, essa questão das luzes, às vezes tem alguém que tem medo, né? Deixa um fecho de luz, mas sempre esse fecho de luz tem que ser baixo, tá? Evita pegar o celular antes de dormir. Evita, gente, evita. O digital também adoece a gente muito, ok? Perfeito. Então, são essas algumas indicações que a gente pode estar fazendo. De manhã, respiração, automassagem e abrir as janelas um pouco aí. Perfeito? Se for trabalhar, você vai abrir um pouco, depois você fecha. Ok? Isso se a gente lembrar, porque é uma correria, né? Ok? Mas sempre deixa algum local mais aberto aí que você pode deixar para entrar a ventilação, que isso é muito importante. Casa muito fechada, ela embolora e ela atrai energia negativa. E casa muito, muito, muito escura também. Almoço, você pode estar fazendo a respiração antes ou depois da sua soneca. E a cada de 2 a 3 horas, quando você se sentir muito estressado, fazer a respiração mais profunda, inspirar e soltar. E à noite fazer a respiração mais profunda com a automassagem. E ao dormir, apagar as luzes e sempre, pra gente viver mais, a gente dormir no mesmo horário. Procurar dormir no mesmo horário. Óbvio que final de semana a gente não consegue, a gente sempre vai dormir mais tarde. Mas aí você aproveitar o domingo para você dormir um pouco mais. Porque o seu corpo ele precisa de descanso. Ele precisa de descanso. E aqui, pessoal, envolve uma coisa que a gente faz muito. A gente leva serviço para casa. A gente tá ali na rotina dos filhos, aquela correria. E a gente esquece, às vezes, de escovar os dentes. A gente esquece de passar um creme no rosto. A gente esquece de cuidar da gente. Esquece de cuidar do cabelo. Esquece de cuidar da roupa. Às vezes deixar uma roupa legal para você trabalhar no outro dia. Se você tiver uniforme, às vezes... você não quer lavar o uniforme, né? Então,
Você tem que colocar na tua cabeça que ninguém vai fazer as coisas por você. É você e Deus. Então, pausar para você ler a Bíblia antes de dormir. Eu não coloquei aqui, mas é importante, tá? Então, assim, são pequenos detalhes, são pequenos cuidados que a gente tem com a gente, que isso melhora muito a vida da gente. E também a gente evita ficar muito no digital, evita você adoecer mesmo. Porque o mundo tá só notícia ruim, então assim, é bom a gente evitar. Óbvio que a gente tem que ficar por dentro de algumas coisas, mas evitar muito estresse aqui, tá? E sempre sorrir, se alegrar, colocar uma música legal, dançar aí, dançar com as suas crianças, dançar com seu marido e tentar viver da melhor forma possível, mais leve, não tão pesado, ok? Assim a gente não vai ter tempo de olhar muito o outro, a gente vai ter tempo de cuidar da gente, que é esse o objetivo aqui. Vamos lá? Agora, eu tô aqui com a minha mão, tá, pessoal? E o que eu fazer na mão, você pode fazer nos pés também, ok? Ó, eu tô passando aqui o creme, tá? Então aí eu vou, ó, aí aqui, o que que você vai fazer? Da mesma forma que eu tô fazendo na mão, você vai fazer no pé, que não tem como eu mostrar pé aqui, tá? Então você vai fazer o quê, ó? Ó. Pegar daqui da ponta, vai, todos os dedos, tá? Dos dedos dos pés também. Mesma coisa, tá? Essa é a automassagem já. E ó, pegar o seu dedo aqui e rodear. Ó. Aqui, em volta de círculos, tá? No pezinho e na mão também, ó. Olha que interessante. E aqui, você vai, ó, rodar. Nos pés também. Beiradinha do pé. Aí aqui assim, né? Em forma de linha, né? Rodando aqui no meio do pé. É bem interessante. Isso é bem muito relaxante, gente. Aí você pode falar pro seu marido fazer, ou você mesma faz. E é legal você fazer nas crianças, tá? Ó. Tá? Então, dessa forma você faz nos pés e aí você relaxa, ó. Tá? E você pode fazer 3 vezes esse ritmo, tá? Vou repetir. Linhas em todos os dedos, em círculo no meio e aqui. Reto, né? Você circula aqui reto na pontinha. Se for no pé aqui, ó, na pontinha do pé reto. Vai ter algumas pessoas que tem cosquinha, mas continua mesmo assim. É bem interessante fazer isso aqui. Isso aqui relaxa muito. Isso aqui ativa o nervo vago, tá? Ele atinge a calma, a paz, tá? O equilíbrio. Aí, da mesma forma que eu fiz na mão, você faz no pé, tá? Perfeito. É uma coisa que você pode fazer sozinha ou mandar alguém fazer em você. Perfeito? Pega aí, faz isso daqui antes de dormir, que é uma maravilha. No rosto, tá? Vamos lá no rosto. No rosto é bem interessante, ó. Sempre que vocês forem passar creme, pessoal, é sempre de baixo pra cima, tá? Ó, gente. É de baixo pra cima. Se não quer levantar o teu rosto, pode ser um creme branco, qualquer que você tiver aí, tá? Ou, só não o protetor, tá? Não faz isso com o protetor, não. Não é legal. Passa. E aí na testa, sempre pra cima, gente, ó. Ok? Ó, pra cima. E aqui na papadinha, pra cima, gente. Vocês querem retirar, não é? Olha lá, pra cima. É assim que a gente espalha, ok?